Imagine uma existência onde você é pouco mais que uma sombra desbotada, um eco que se perde nos corredores da memória alheia. Esta não é uma metáfora poética, mas a realidade crua de quem vive como um sussurro esquecido, uma presença que mal perturba o ar ao seu redor. A sensação é de se mover por um mundo que dia é opaco, como se você estivesse envolto em um vidro fosco que distorce seu reflexo e abafa sua voz. A abertura deste estado é um lento despertar para a própria insignificância, um reconhecimento doloroso de que você ocupa um espaço que não ressoa, não importa o quanto tente. Para entender como se chega a esse ponto, é preciso recuar e observar as engrenagens sociais que moldam nossas vidas. Vivemos em uma teia complexa de reconhecimento mútuo, onde nossas identidades são constantemente validadas, ou não, pelos outros. Quando essas confirmações falham repetidamente, seja por mudanças de ambiente, por dinâmicas familiares disfuncionais ou por uma personalidade que não se encaixa nos moldes esperados, a pessoa começa a se desprender do coletivo. É um processo de erosão quase imperceptível a princípio, como a ação lenta da água sobre uma rocha. Aos poucos, os fios que a ligam aos outros vão se afrouxando, até que restam apenas tênues fiapos de conexão. A contextualização desse fenômeno revela que não se trata de uma escolha, mas muitas vezes de uma confluência de fatores externos e internos que conduzem a esse isolamento progressivo. A rotina de um sussurro esquecido é marcada por uma profunda solidão estrutural. Os dias se iniciam sem a expectativa de mensagens ou chamadas, e o silêncio do despertar é o mesmo que acompanha o adormecer. As refeições são, com frequência, atos solitários, e o som predominante é o do próprio respirar ou do ambiente ao redor, nunca o da conversa ou da risada compartilhada. No trabalho, quando existe, a pessoa pode executar suas tarefas com competência, mas permanece à margem dos grupos informais, das piadas internas, dos convites para o happy hour. As interações são puramente transacionais, sem o calor do vínculo humano. Os finais de semana alongam-se como desertos de tempo, preenchidos por hobbies que não são mostrados a ninguém ou por longas horas de consumo passivo de conteúdo, que simulam uma companhia que não se materializa. A rotina, portanto, não é uma sucessão de eventos, mas um ciclo monótono de invisibilidade. As pressões que surgem dessa condição são peculiares e desgastantes. Há uma ansiedade constante de ser um incômodo, um medo profundo de que, ao tentar se fazer ouvir, a única resposta será o constrangimento ou, pior, a indiferença. Isso gera uma autocensura crônica, onde a pessoa recalcula cada gesto, cada palavra, antecipando a possibilidade de não ser bem-vinda. A pressão para performar uma normalidade que não sente é exaustiva. Em eventos sociais, força um sorriso e tópicos de conversa banais, enquanto por dentro se pergunta se alguém notaria sua ausência. Economicamente, a falta de uma rede de apoio sólida pode ser uma pressão imensa, tornando cada revés uma potencial catástrofe, sem uma mão amiga para amortecer a queda. A pressão mais insidiosa, porém, é a interna. A voz que sussurra que talvez você mereça isso, que a invisibilidade é um reflexo do seu próprio valor. No entanto, existe um lado invisível nessa existência, um mundo interno que frequentemente passa despercebido. Por trás do silêncio, a mente de um sussurro esquecido pode ser um turbilhão de observações aguçadas. Afastada do ruído das interações superficiais, ela desenvolve uma profunda capacidade de leitura de ambientes e pessoas, notando nuances que escapam a quem está constantemente ocupado em ser notado. Há uma riqueza de pensamento, uma vida interior intensa que, por falta de um ouvinte, se volta para diários, para a arte ou simplesmente para a contemplação silenciosa do mundo. Essa perspectiva única, embora nascida da carência, pode gerar uma empatia profunda por outros que sofrem em silêncio. O lado invisível é, paradoxalmente, onde residem a maior sensibilidade e uma compreensão dolorosamente clara da condição humana. Mas essa existência tem um ponto de ruptura, uma queda inevitável. O acúmulo de pequenos esquecimentos, um aniversário não lembrado, uma opinião ignorada em uma reunião, a solidão em meio a uma multidão festiva cria fissuras. Um evento mais significativo, como uma crise de saúde enfrentada sozinho ou a perda de um dos poucos vínculos restantes, pode ser o gatilho. A queda não é dramática, mas uma implosão silenciosa. É o momento em que a pessoa desiste de tentar, recolhendo-se completamente à sua concha. A depressão se instala, não como uma tristeza passageira, mas como um nevoeiro denso que suga a energia e a esperança. A autoestima, já frágil, desaba e o mundo exterior se torna uma paisagem distante e hostil, da qual ela se sente totalmente desconectada. A reflexão final sobre viver como um sussurro esquecido nos leva a questionar os alicerces de nossa própria humanidade.
Somos animais sociais e nossa existência ganha significado no reconhecimento do outro. Quando esse espelho se quebra, a própria noção de identidade pode se desfazer. Refletir sobre isso é um alerta sobre a importância da gentileza ativa, do esforço consciente para incluir, para ouvir, para validar. É entender que cada pessoa carrega uma história complexa e que o silêncio de alguns pode esconder uma batalha interna contra a insignificância. No fim, a condição de sussurro esquecido é um lembrete trágico de que, em um mundo hiperconectado, a solidão profunda não apenas é possível, mas é uma epidemia silenciosa. E talvez a pior parte seja a constatação de que o maior horror não é a rejeição ativa, mas o vazio ressonante da indiferença, que aos poucos apaga até o eco do próprio ser.